Oi, gente, sou Carlos Nassi, novamente, um especialista em narcisismo e na Dark Tríade. E o que eu tenho visto muito aqui no meu programa, né, aqui no YouTube, tem muito narcisista aí me seguindo, né? Pode vir, vou destruir todos vocês. Eles destroem famílias. Mas hoje eu venho, muita gente me procura, às vezes com problemas que não conseguem resolver com o próprio narcisista, porque se você separar do narcisista, pode crer que vem bomba. Porque eles guardam e-mails, eles te filmam escondido, eles devem ter até a marca da calcinha da tua mãe. É impressionante como o narcisista usa de baixo nível. Então venho aqui para você que está nervoso, para você que está deprimido, para você que está recebendo e-mails ou está se comunicando com o narcisista, te dar alguns conselhos e explicar como é que é a comunicação com um ser desse. Primeiro, o narcisista ele não se comunica de forma clara, ele não se comunica de forma a te dar elementos que na realidade podem ser objetivos para você. Ele se comunica de forma totalmente instrumental. Quer dizer o quê? As palavras dele, ele tem um conteúdo que na realidade vem na conversa ou vem no texto, é aquele conteúdo geralmente de nada adianta. O que adianta é o seguinte, vocês têm geralmente o narcisista, a vítima, eu chamo de sobrevivente, eles têm um modo interno que eles já se comunicavam. E ele vai usar esse modo como uma arma. Ele pode não falar explicitamente de um problema, de alguma coisa que ele sabe. Com certeza, se você falou alguma coisa da sua vida, algum segredo, ele pode não expor agora, mas ele vai guardar isso como uma arma. As palavras de um narcisista são como uma arma. E é instrumentalizado porque eles usam como ferramentas para te manipular, né? Para fazer com que você perdure mais nesse sofrimento, né? Dentro desse ímpeto, eu sempre gosto de falar de uma segunda opinião que eu tenho sobre a comunicação. O que o narcisista fala, você não leva em consideração. Na realidade, se falar em Paris, finge que está em Roma, ou finge que está em algum outro lugar, porque ele vai... Tenta entender o seguinte, qual a intenção que ele quer falando comigo dessa maneira? Qual é o objetivo dele de falar uma frase com essa palavra antes da outra? Você vai ver que tudo ali tem um texto segredo. O que interessa é a intenção. Nada do que ele escreve tem nada a ver com a realidade. Ele está tentando confabular na realidade, ele está tentando fazer com que você seja manipulado de uma forma extrema. Então, esqueça as palavras, esqueça o que ele diz a você. Aquilo ali tem nada a ver com você, ele está conversando com o introjeto dele, você apenas tem que... Eu descobri uma forma, que na realidade é uma terceira característica, de você poder se comunicar com um narcisista, na realidade, de interpretar. Com a minha narcisista, por exemplo, a gente trocava vários e-mails e eu comecei a fazer, que nem na Segunda Guerra Mundial, como se fosse um aparato para entender qual era o discurso secreto que tinha ali. Então, comecei a trocar alguns tipos de palavras, tipo não, colocava sim, nunca, colocava provável, talvez seria provavelmente nunca. E vou te falar, o texto, na realidade, na hora que eu colocava assim, fazia total sentido. Você fica meio maluco com narcisismo. Eu fiquei, né? Então, eu me lembro que o meu quarto onde eu estava era pequeno, né? Ficou rodeado de papéis lá. Não, sim, e olha, é uma loucura. Mas você fazendo isso,
você tem ideia, pelo menos no mínimo, do que ele quer dizer com aquilo ali. Por isso que a gente fala que às vezes o contato zero é importante, mas a gente tem sentimento, não quer. É difícil fazer o contato zero, né? Até porque a gente não tem total certeza de que a pessoa é narcisista ou não é. E na realidade o narcisismo ele é uma doença, é compensatório adquirida na infância, né? A gente não consegue ter esse tipo de raiva total. Mas se você fizer isso, você vai estar mais apto a entender o que ele quer com você, qual é o objetivo dele com você. Dentro desse âmbito, a gente tem uma quarta, eu acho. Que eu estou na quarta. Uma quarta maneira que é a desconexão emocional. De nada ele quer saber dos seus sentimentos, ele está tentando demonstrar, ele vai falar que está, demonstrar algum tipo de sentimento que possa ser real, ele não quer saber se você está sofrendo ou se não está, ele quer apenas apanhar o sumo da coisa. Então, ele não se conecta emocionalmente de maneira alguma. Ele não tem condições disso. Quando a gente fala que ele não tem empatia, não é bem verdade, tá, gente? Quem não tem empatia é um psicopata. O narcisista, ele tem um certo tipo de empatia, mas não com você, objeto externo, apenas com o introjeto que ele guarda a partir de você dentro dele, que eu explico na minha imersão. Dentro de algum tempo eu vou lançar, porque na realidade você vai ter uma ideia da psique só com conhecimento, eu sempre falo. O conhecimento, ele traz a tua cura. E você tem que aprender a não reagir ao narcisista. Tudo que ele fala, ele espera uma reação tua. Na realidade, ele procura aquela reação tua. O que eu fazia na época era me esconder de e-mails, de telefonemas durante algum tempo e depois eu nem li aquela porcaria. No meu caso, eu vou te falar, recebia vídeos de lugares que eu nunca vi, homens de lugares que eu nunca vi, mas ela tentava me atiçar com aquilo. Olha, gente, uma coisa foi boa, eu conheci Dubai através das fotos dela que ela nunca tinha ido. Conheci homens lindos que ela nunca tinha ficado. Eu conheci um dinheiro que ela nunca tinha ganhado. E conheci também, pior, eu vou te falar, eu me fiz de vítima. Não sei se eu era tão vítima que eu também sou cachorro brabo. E vocês narcisistas estão me ouvindo? Podem comentar que eu sei quem é e sei quem não é. Então não reagir significa o seguinte, se você está certo de que você não quer um narcisista, se você quer separar alguma coisa, veja bem, vocês dois já sabem como um falar com o outro. Não vai adiantar enganar ela ou ele. Tem que colocar profissionais nisso aí. Se ele precisar tratar de guarda de filhos, coisas relacionadas a patrimônio, põe o teu advogado para falar com ele, porque ele não vai conseguir tudo aquilo. Ó, o que ele escrever vai ser interpretado daquela forma. Agora, você pode colocar também teu contador. Questões de família, você coloca alguém da família para lidar com ele, mas você não tenta falar diretamente com ele. Porque à medida que você está com o narcisista dentro da fantasia compartilhada, na realidade, ele é o dono, ele é o... Vamos dizer assim, a tua relação foi uma Disneyland, tá? Ele é a Branca de Neve, é os Sete Anões, não lembro muito bem, pode ser a Maga Patológica, qualquer coisa ali. Ele é o ator principal. Você é apenas um coadjuvante que tem que seguir as regras. Só que vocês dois conhecem muito bem o tipo de comunicação que existe. Então, não reaja ao narcisista. Mande ele para mim, que eu dou um jeito nele. Não sou psicólogo, até porque psicólogo
não tem condições de... Primeiro, eu acredito que não tenha como diagnosticar um narcisista na moral, vamos dizer assim, sem ter aqueles testes que, na realidade, eu não sei como funcionam agora. Eu já vi narcisista psicólogo também, tá, gente? Então, vem comigo, faz parte dessa imersão que eu vou lançar. Eu tento explicar psique, e hoje eu tentei explicar a comunicação com o narcisista. Tem até um filme, né? E os americanos conseguiram decifrar, na verdade os ingleses conseguiram decifrar os textos escondidos dos alemães na Segunda Guerra Mundial, e aquilo foi de grande valia. Fico feliz de estar com vocês, espero que isso tenha explicitado toda essa dúvida que você tem, por que ele fala aí. Não, se concentra na